Olá, estimados amigos, irmãos em Cristo, sejam bem-vindos a mais um Palavras de Vida, em que vamos refletir especialmente sobre o Evangelho para este domingo, 21 de junho, que é Mateus 10, versículos 21 a 33. Vamos começar com uma canção do cancioneiro Todos os Povos o Louvem, da Juventude Evangélica Luterana do Brasil, o número 56. Senhor meu Deus, eu vejo as flores. Senhor meu Deus, eu vejo as flores, vejo o sol, é linda a terra, mas há também a dor e a guerra. Contudo sou feliz, pois sei que estás comigo. Ó Santo Deus, o mal nos cerca, há terror aqui na terra, no mundo cresce a fome e a guerra, lutando sigo em paz, pois sei que estás comigo. Bondoso Deus, estás comigo, protetor da minha vida, melhor suporto a amarga lida, cantando sigo em paz, pois sei que estás comigo. Essa canção tão bonita diz que nós sabemos que Deus sempre está com a gente e a gente quer com ela introduzir então o nosso tema. Você que tem a sua Bíblia em livro ou no celular, pode procurar o texto de Mateus 10, versículos 21 a 33. Como é um texto um pouco longo, eu não vou ler aqui no vídeo. Vocês podem ler, fazer uma pausa no vídeo e ler ou ler depois. Mas eu vou destacar alguns versículos no início e no meio da nossa reflexão. Eu vou começar destacando dois versículos, versículo 28 e 31. Mateus 10, 28 e 31, que diz assim. Jesus está falando. Não tenho medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Porém, tenho medo de Deus, que pode destruir no inferno tanto a alma como o corpo. Por isso não tenho medo, pois vocês valem mais do que muitos passarinhos. No evangelho desse domingo, 21 de junho, Jesus continua falando aos seus discípulos o que nós ouvimos no domingo passado, que foi a primeira parte aí de Mateus capítulo 10. Ele continua falando aos discípulos das coisas que iam acontecer com eles e com todos os futuros cristãos por crerem e por confessarem o nome de Jesus diante do mundo. Jesus diz que muitos seriam perseguidos, traídos, às vezes pela própria família, presos, e muitos acabariam sendo mortos. Alguns dias eu vi uma prova cruel disso na internet. Eu vi fotos de um rapaz num país da África, enterrado até a cintura, mais ou menos, e então apedrejado ali até a morte. O motivo? O motivo é que esse rapaz cria em Jesus e se recusava a voltar a ser muçulmano. Por isso seus antigos irmãos muçulmanos daquela religião o mataram jogando nele grandes pedras. Mas ele não negou a sua fé em Jesus. Infelizmente, esse tipo de coisa sempre aconteceu, desde o tempo dos apóstolos, e acontece hoje, meus irmãos, em muitos lugares do mundo, como aconteceu com esse rapaz. Cristãos são apedrejados, enforcados, queimados vivos, e muitos têm as suas cabeças cortadas. E isso inclui adultos, jovens, idosos e até
crianças, até crianças, sofrem martírio por serem cristãos. A minha pergunta é, será que isso causa medo na gente? Bom, talvez nós podemos pensar que aqui no Brasil nós estamos tranquilos, porque aqui nós não somos perseguidos, nós não somos mortos por ser cristãos. Mas e se isso começar a acontecer? Porque há países em que não havia perseguição aos cristãos e agora há. Se isso começar a acontecer, será que nós vamos ficar firmes até a morte? Como aquele rapaz que foi apedrejado lá na África? Ou vamos negar o nosso Salvador Jesus e a nossa fé nele? Nos versículos 32 e 33 do nosso texto, Jesus diz assim: se uma pessoa afirmar publicamente que pertence a mim, eu também no dia do juízo afirmarei diante do meu Pai que está no céu que ela pertence a mim. Mas se uma pessoa disser publicamente que não pertence a mim, eu também no dia do juízo direi diante do meu Pai que está no céu que ela não pertence a mim. Ou seja, em outras palavras, Jesus está dizendo, se você me negar diante das pessoas, eu também vou negar diante de Deus no dia do juízo, que eu te conheço. Então, na verdade, Jesus quer que nós fiquemos firmes, enfrentando a perseguição e a morte, porque Ele quer nos apresentar como seus diante do Pai no dia do juízo. Por isso ele diz que nós não devemos ficar com medo dos perseguidores, dos traidores, e nem também de doenças, ou mesmo de um vírus como o Covid-19 agora, porque ele diz, essas coisas só podem matar o nosso corpo, mas nós devemos temer a Deus, porque ele sim pode condenar também a alma da gente à morte, e aí a morte eterna. Isso parece um pouco duro, né? Dizer que Deus pode nos condenar à morte eterna, que nós devemos então ter medo dele, não dessas outras coisas ou criaturas ou acontecimentos. Mas é justamente porque Deus quer nos salvar e não quer nos condenar que ele tomou uma atitude. Ele enviou o seu Filho Jesus para sofrer, para morrer em nosso lugar na cruz. Essa cruz que vocês estão vendo aqui, que vocês estão vendo ali no fundo. E lá ele pagou por aquilo que ele não devia e que ele nem merecia. Ele pagou pelos meus pecados, pelos seus pecados, pelos pecados de todo mundo, até pelos pecados daqueles que matam cristãos. Por isso, Jesus então convida a gente a trocar o medo pela confiança, dizendo que quem ficar firme até o fim será salvo. Como ele diz lá também em Apocalipse, quem for fiel até o fim vai receber a coroa da vida eterna. E ele mostra também, nos versículos 29 a 31, o cuidado que Deus tem por nós. Vocês podem ver isso também lá em Mateus 6, com outras palavras, mas eu vou ler aqui, versículos 29 a 31, vocês também podem ver nas suas Bíblias. Ele diz, por acaso não é verdade que 2 passarinhos são vendidos por algumas moedinhas? Porém, nenhum deles cai no chão se o Pai de vocês não deixar que isso aconteça. Quanto a vocês, até os fios dos seus cabelos estão todos contados. Portanto, não tenham medo, pois vocês valem muito mais do que muitos passarinhos. O que Jesus quer dizer? Ele diz, olha, se Deus cuida dos passarinhos, que são criaturas tão simples, que economicamente não valem quase nada, né? Muito mais Deus vai cuidar de vocês, porque nós somos a coroa da sua criação. Quer dizer, nós valemos muito mais do que os passarinhos. Essa confiança naquele Deus que nos ama, que nos salva, ela também é celebrada no Salmo 91, que é o salmo para este domingo 21 de junho. Eu vou ler alguns versículos. Salmo 91. A pessoa que procura segurança no Deus Altíssimo e se abriga
na sombra protetora do Todo-Poderoso, pode dizer a Ele: ó Senhor Deus, Tu és o meu defensor e o meu protetor. Tu és o meu Deus, eu confio em Ti. Deus diz: eu salvarei aqueles que me amam e protegerei os que reconhecem que eu sou Deus, o Senhor. Quando eles me chamarem, eu responderei e eu estarei com eles nas horas de aflição. Então, você e eu não precisamos ter medo, pois o Deus da salvação está com a gente. Nós não precisamos ter medo de vírus, de doenças, nós não precisamos ter medo de perseguidores e nem sequer da própria morte, porque Deus está conosco. Eu gosto de uma frase que diz assim: se eu estou aqui com o bom pastor Jesus no meu coração, quando ele me chamar, através da morte, seja qualquer tipo de morte, eu estarei com ele também lá na vida eterna. Ou seja, se eu adormecer com Jesus, ou seja, morrer com Jesus no coração, acordarei nos braços de Jesus. Então, por isso, meu irmão, minha irmã, com toda confiança nós podemos publicamente, seja no mundo real, lá fora, seja no mundo virtual, através das redes sociais, da internet, como cada vez mais nós estamos agora nos comunicando, especialmente enquanto não saímos dessa reclusão, da quarentena, nós podemos, com toda confiança, mostrar para as pessoas que nós somos de Cristo, o único e verdadeiro Salvador, e que elas também podem receber vida nova, vida abundante, vida eterna em Jesus. Vida que não termina na hora que nós fechamos os olhos aqui neste mundo, mas vida que começa aí sim a melhor parte, quando nós saímos desse mundo envolto em pecado e vamos viver a vida eterna com Deus. Então, meu querido amigo, irmão, irmã em Cristo, vamos aceitar o convite de Deus, trocar o medo pela confiança. Porque Deus já provou o seu amor por nós quando o seu Filho deu a vida por nós, ressuscitou vencendo a morte, e agora então Ele nos dará a salvação eterna. Nós vamos terminar esse momento de palavras de vida com uma outra canção do Todos os Povos o Louvem. É a canção 29, que diz: de Jesus eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. De Jesus eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Quer na amargura, quer na aflição, Ele
Assim, eu desejo que também você possa ter essa confiança nesse bondoso Salvador, que garante a cada um de nós a coroa da vida eterna, se ficarmos se ficarmos fiéis a Ele até o fim. Que você tenha um dia, uma tarde, uma noite abençoada. Convido você também a compartilhar essas mensagens de palavra de vida que estão no Facebook, no YouTube do nosso canal, para que outras pessoas também conheçam a palavra da salvação do Salvador Jesus, que o Pai de amor nos enviou e que chega até nós através da obra do seu Espírito Santo. Que assim seja. Até a próxima.